E aí galera, beleza? O MR Drop de hoje a gente vai entrar num assunto que certamente vocês não vão encontrar tão fácil assim nos livros. Vocês certamente não vão parar para discutir de maneira tão aprofundada e de maneira tão ampla no dia a dia de vocês na faculdade, que seria a analgesia. Para falar de analgesia, a gente tem que falar de dor. Não tem como não dissociar uma coisa da outra. Ficou interessado? Aguarda a vinheta e vem aprender com a gente. Então, galera, antes de mais nada, a gente tem que falar um pouquinho sobre a dor. E aí eu trouxe aqui para vocês o conceito da Associação Internacional para Estudos da Dor, que diz que a dor é uma experiência sensorial e emocional desagradável associada a um dano real ou um potencial dano aos tecidos, ou descritas em termos de tais lesões. Ou seja, a dor nada mais é do que uma sensação que você vai ter, obviamente, como ele disse, nada agradável, que vai estar associada a algum dano, alguma lesão que você vai ter. É um sinal de alerta. Fisiologicamente falando, ela é um sinal de alerta. Ela está lhe alertando que algo está acontecendo de errado ou vai acontecer de errado no seu organismo. Então, é um mecanismo fisiológico que a gente tem para nos avisar quando estamos prestes a sofrer algum dano. E aí, quando a gente fala em dor, a gente tem que saber classificar, a gente tem que saber descrever. Isso, inclusive, é uma coisa importante para a gente pensar quando a gente estiver beira-leito com o paciente ou estiver no ambulatório, no consultório, falando com o seu paciente, ele lhe refere uma dor. Não se esqueçam, pessoal. Não se esqueçam da semiologia. A dor, ela tem características que você tem a obrigação de explorar e descrever. Então, você tem que dizer a intensidade da dor, a localização, se ela irradia para algum lugar, se ela tem algum fator de melhora, algum fator de piora, certo? Vocês não podem se esquecer disso, tá certo? Então, tudo isso é como se eu pudesse dizer que é a anamnese da dor. Vocês não podem deixar de lado, vocês não podem esquecer, certo? Porque é em cima disso que você vai avaliar, que você vai poder analisar o que você pode lançar mão para melhorar a dor do paciente ou até mesmo cessar, que é o objetivo, claro, né? E aí, vamos lá. A dor ela pode ser dividida em aguda ou crônica, certo? Em que a dor aguda, geralmente ela tem um início súbito, início rápido. A pessoa consegue localizar aonde é que está tendo essa dor, na grande maioria dos casos. E tem uma relação temporal com a causa, tem um fator causal que começou e paralelo a ele essa dor começa. Então você consegue associar a algum dano, alguma coisa, uma lesão, uma pancada, e por aí vai, certo? E basicamente ela vai ter três tipos, que seria a traumática, a pancada na cabeça, um corte, enfim. Tem a lesão isquêmica, certo? Qualquer processo isquêmico ele pode também levar a depender do dano celular que vai ser, essa isquemia venha a provocar, certo? E a questão infecciosa também, porque a gente sabe que a infecção gera uma resposta inflamatória, tem toda aquela cascata de COX, ciclooxigenases que vão levar à formação de prostaglandinas. Essas prostaglandinas vão levar à formação da febre, vão levar à liberação de substâncias que ativam os nossos receptores para poder transmitir a dor para o sistema nervoso central, certo? Inclusive, lembrem-se das aulas de sistema sensorial somático, em que eu falei da dor e das vias da dor. É muito importante vocês terem pelo menos um resumo básico na cabeça, arrumadinho, dessas questões para vocês entenderem como é que se forma a dor. E na dor aguda, geralmente tem algo provocando a dor. Por isso, na grande maioria dos casos, essa dor aguda é uma dor real, tá certo? Porém, existe a dor crônica. A dor crônica, ela já a definição dela já não é muito simples, ela é um pouco mais difícil de ser definida. E geralmente está associado ao envelhecimento da população, certo? É um evento, digamos assim, recente, vamos dizer assim, do século passado, né? Não é uma situação que era vista em séculos anteriores, até porque a população morria muito cedo, morria com 30, 40 anos, não dava tempo de desenvolver doenças crônicas que provocassem dores crônicas, certo? E alguns estudos falam que a duração da dor crônica é um mínimo de 3 meses, mas a fins de estudo, de pesquisa,
Aquela associação que eu falei de estudos da dor definiu que a dor crônica ela tem um mínimo de 6 meses, certo? E ela, ao contrário da dor aguda, que tem uma relação temporal com a causa, a dor crônica não costuma ter relação temporal com causa nenhuma. Ela geralmente não se associa com uma outra situação atípica que você tenha sofrido. E aquela função fisiológica que eu falei da dor, ela deixa de fazer sentido na dor crônica, ela deixa de. A dor perde esse propósito, certo? Então a dor que antes estava para sinalizar alguma coisa, agora não quer dizer nada. Às vezes não tem nada, mas você está sentindo dor, certo? E esses tipos de dor crônica, ela é muito mais vista nos pacientes oncológicos. Pacientes com câncer dos mais variados tipos vão apresentar dor, principalmente a dor crônica, porque vai se arrastar, vão ser quadros que duram anos. Inclusive os pacientes em tratamento, eles têm que ter atenção quanto à dor também, porque a dor, como vocês sabem, vai provocar respostas de sistema nervoso autônomo que podem ser prejudiciais, certo? Estudos já demonstraram associações com infarto, com AVC, com trombos, com embolismo, certo? Alterações de coagulação, certo? E aí, por causa dessa associação forte com câncer, a dor crônica ela é dividida em dor oncológica e não oncológica, tá certo? Inclusive, o Ministério da Saúde, com o Instituto Nacional do Câncer, já fizeram cartilhas, fizeram programas de atenção à dor oncológica, porque justamente é uma situação, digamos assim, muito vista nos pacientes com câncer. Beleza? E é bom lembrar, antes da gente passar para outras classificações, lembrar que a dor crônica ela é importante no nosso meio porque é um fator, digamos assim, importante causa de incapacidade. Os pacientes muitas vezes deixam de trabalhar, render no seu trabalho, na sua atividade diária, por conta da dor. Então limita, e por ser um fator limitante que atrapalha a vida do paciente, é uma condição que a gente tem que estar sempre de olho e tratar o melhor, o máximo que a gente puder fazer, dar o nosso melhor, né? Porém, existem outros tipos de dor, digamos assim, outras classificações que é interessante trazer aqui. Tem várias, mas eu quis trazer só as principais para a gente ter na nossa mente. Tem a dor nociceptiva. O que é a dor nociceptiva? É a dor que vem justamente da ativação dos nociceptores, certo? Então vai passar pelas vias da dor até nosso sistema nervoso central. Costuma ser bem localizada se for superficial, na pele e subcutâneo, e pouco localizada se for visceral, tá certo? Tem a questão da dor referida, que é uma coisa que a gente vê na semiologia, que está associada justamente a aquela dor que você sente em um lugar, mas que a origem é em outro, certo? E a dor neuropática, que ocorre por lesão do sistema nervoso, tá certo? E aí vem a questão do trauma, vem a questão da infecção e tudo mais, que pode ser melhorada, mas dificilmente os medicamentos para dor convencionais vão resolver, ao contrário da nociceptiva, certo? E aí, lembrando mais uma vez que existem na dor crônica alterações de percepção da dor. Temos as disestesias, hiperalgesia, alodínia ou dor paroxística. Alodínia é que quando você, por exemplo, o tato provoca dor, uma resposta térmica provoca dor. Então é uma alteração da percepção, certo? E disestesias porque são alterações de percepção. É comum estar associado à dor crônica, tá certo? E aí, pessoal, vamos lembrar uma coisa. O paciente chega com dor, você tem que avaliar aquilo tudo que eu falei. E o principal para a gente definir nossa conduta analgésica é quantificar a dor. E aí tem aquela famosa escala do 0 a 10, que 0 é sem dor e 10 é a pior dor de sua vida. E você vai ter que classificar. E aí, de 0 a 3, ou melhor, de 1 a 3, você considera uma dor leve. De 4 a 6, uma dor moderada. E de 7 a 10, uma dor intensa. Isso é importante porque é justamente essa definição de dor leve, moderada e grave que vai definir qual vai ser a sua conduta analgésica. Por isso é importante a gente frisar. E outra coisa, dor é subjetiva. Uma mesma dor para um não tem a mesma intensidade, a mesma característica do que para o outro. Sem falar que existem fatores ambientais, sociais, psicológicos que interferem na sensação da dor.
Não é só a questão fisiológica do corte que está me fazendo sentir dor. Existem vários outros aspectos ao redor. E é importante a gente ter isso em mente na hora de avaliar um paciente com dor. Beleza? Não se esqueçam que a dor é ou melhor, o alívio da dor é um direito do ser humano, né? E é um direito humano básico e é uma obrigação ética do profissional que está cuidando do paciente. Tá certo? E aí, a analgesia nada mais é do que o bloqueio ou a erradicação dessa dor. Tá certo? Porque, como eu falei, a dor pode provocar taquicardia, hipercoagulabilidade, imunossupressão, catabolismo. Então, a dor afeta sim as atividades do seu organismo. E você precisa tratar, se você inclusive estiver tratando uma outra doença, o paciente internado, você tratar a dor é um dos meios de se tratar a doença também. Tá certo? E lembrando, pessoal, prevenir a dor é sempre melhor do que tratá-la. Então, nunca esse negócio de deixar um analgésico se necessário. Faça de horário, porque você vai garantir que o paciente não vai sentir dor. Ou melhor, se por acaso vier uma dor insuportável, é porque você vai ter que mudar de analgésico. Mas se você manter ele de horário, você garante que ele não sente dor. Tá certo? E aí, pessoal, vem a escadinha da OMS. Para você fazer a medicação da dor, você tem que... Essa escadinha, né, de 5 degraus, ele fala, a OMS diz, né, que tem que ser via oral de preferência, porque é mais fácil, certo? Mas existem outros meios a depender do analgésico. Pelo relógio, que é essa questão de ser de horário, porque prevenir é melhor do que tratar nesse caso, certo? Pela escada, você tem uma progressão de analgésico que eu vou falar. Tem a individualização, em que a dose depende de cada paciente, a resposta do paciente é que vai determinar a dose daquele analgésico. E atenção ao detalhe, cada paciente é um paciente diferente. A dor para uma é diferente para outra. Os cuidados que você tem que ter para prescrever tem que ser de maneira legível. O paciente tem que entender tudo o que ele tem que fazer com aquele medicamento, o horário certo para tomar, tá certo? Então tem que ser uma coisa muito clara, tanto para o paciente como para os profissionais que estão no hospital e tudo mais, que estão cuidando da analgesia dele, tá certo? E aí vem a escadinha que eu falei. A dor leve pode ser tratada e normalmente é tratada com um analgésico não opiáceo, que eu vou falar mais na frente quem são, melhor dizendo, se for o caso, associar com um adjuvante, tá certo? Se a dor é classificada como moderada, aí você vai associar um opiáceo fraco, aquele esquema de antes. Então era um não opiáceo, um adjuvante com um opiáceo fraco. Mas se a dor for intensa, aí você vai ter que trocar tudo por um opiáceo forte e, a depender do caso, um adjuvante também. Tá certo? E aí, no geral, a dor leve é tratada por quem? Paracetamol. No geral. Óbvio que cada paciente é um paciente. Dor moderada, você já entra com wine e uma dor intensa, opiáceos. E eu queria chamar a atenção aqui para a dor crônica, porque a dor crônica dificilmente vai ser tratada somente com opiáceo. E aí eu vou falar os medicamentos específicos para a dor crônica, que são vários, certo? Aqui é a escadinha analgésica que eu falei, certo? Eu trouxe essa imagenzinha porque é interessante da gente dar uma olhada. Mas aí vamos lá. Quem são os anti-inflamatórios não esteroides ou não esteroidais ou não hormonais? Quem são eles? Eles levam a analgesia por uma via chamada não seletiva. Eles inibem a COX, que vai inibir a formação de prostaglandina, que vai inibir a liberação das substâncias que vão ativar os nossos receptores. Tá certo? Então, eles são anti-inflamatórios porque inibem também a resposta inflamatória e, por consequência, analgésicos. Tá certo? E aí, um grande problema, um grande risco deles é justamente a hemorragia digestiva. E aí você geralmente usa um omeprazol, uma ranitidina para proteger a mucosa gástrica. Isso é mais para quem está internado, tá certo? Tem a questão da injúria renal e inibição plaquetária, que também você tem que estar acompanhando, porque é um efeito adverso que pode ocorrer. E aí os principais, vem o paracetamol, que eu falei, ele é muito utilizado por aí, certo? Geralmente é a primeira linha. E ele tem poucos efeitos adversos, tem pouca interação medicamentosa. Você pode associar com outros analgésicos de maneira tranquila, porém você tem que ficar atento ao risco da hepatotoxicidade, tá certo? E aí, principalmente pacientes que estão em jejum, desnutridos, imunodeficientes, deprimidos ou pacientes que abusam do álcool, né? Então você tem que estar atento a isso.
Tem o Profenid, que é o cetoprofeno, que tem o problema de provocar flebite. Aí você tem que fazer em diluição para diminuir essa reação. A dipirona é uma das mais usadas por aí. Eu acho até que muita gente intra-hospitalar conhece muito mais a dipirona do que o paracetamol. E ele tem um efeito também antipirético, diminui a febre, né? É um antifebril, se assim posso dizer. E tem um bom efeito analgésico. Porém, ele pode dar reações alérgicas. É muito comum você ver no hospital paciente que é alérgico à dipirona, faz uma reação na pele, faz uma reação respiratória, e aí você tem que substituir. É muito comum isso. Ou pode dar também hipotensão e choque, certo? É um efeito adverso que também pode ver, você tem que estar acompanhando isso. E tem o diclofenaco, que é bom para se usar intramuscular, tá certo? Ele é um anti-inflamatório, analgésico e antipirético. É o famoso cataflã que vocês vão ver por aí tomando quando a pessoa tiver com febre. É muito mais visto em febre do que dor e outra coisa. Mas serve para as três coisas, tá certo? Geralmente ele é usado como analgésico em UTI, porque você tem que estar acompanhando pelo risco da hemorragia digestiva. E aí nós vamos para os opiáceos, que são aqueles que vêm da papoula, ó a fotinha da papoula aí. Eles interagem no sistema nervoso central. E aí tem os opioides fortes e os fracos. Os opioides fracos são aqueles que têm o efeito teto. Eles têm um limite máximo de dosagem. Acima daquilo, você já não tem efeito analgésico nenhum, assim, a mais. Você vai aumentando a dose e aumenta o efeito. Aumenta a dose e aumenta o efeito. Mas chega um limite que você aumenta a dose e não aumenta mais o efeito. Então tem um limite de administração. Por isso eles são fracos. E acima dessa dose, você já tem muito mais efeitos indesejáveis do que o efeito desejável que é a analgesia. E aí, você geralmente faz o uso de sintomáticos para reduzir esses efeitos indesejáveis ou o uso de agonistas, tá certo? Dos opioides fracos, o mais famoso, o tramal. Ele é atípico, só que ele geralmente se associa à codeína, porque a codeína vai para o fígado e se transforma em morfina. Menos potente que a morfina, certo? Dá mais dependência. E ele costuma ser contraindicado em convulsões, porque já se mostrou que ele propicia, digamos assim, facilita a pessoa a ter convulsão. Pessoas que são predispostas, elas se tornam mais digamos assim, propensas, certo? O grande problema é a náusea, e aí tem associação com Plasil, ondansetron, certo? E em casa você geralmente faz em jejum. Tem a codeína, que eu falei, que se transforma em morfina, menos potente do que a morfina, porque pouquíssima só é convertida. Os sintomas adversos são controláveis. A excreção é essencialmente renal e tem a faixa terapêutica de 30 a 120, mas isso é controverso, tá certo? A morfina, menos lipossolúvel, o efeito é em 15 e 20 minutos, mecanismo hepático, excreção renal, e aí cuidado também com pacientes com injúria renal. Efeitos adversos, hipotensão, síndrome de abstinência, que é um problema comum de se ver, tá certo? E o fentanil, que eu vou passar porque ele é mais utilizado para sedação, analgesia potente, em pacientes que vão fazer cirurgia ou que vão ser entubados. Então não vem muito ao propósito, mas é interessante vocês saberem que ele é um opioide forte. Os adjuvantes foram desenvolvidos com outros propósitos, porém podem apresentar um efeito analgésico. E aí eles são chamados de coanalgésicos por causa disso. Destaque para a dor neuropática e a dor crônica. E aí tem os antidepressivos tricíclicos, que vão potencializar a morfina, leva efeito anticolinérgico, certo? A amitriptilina é muito utilizada, principalmente. Os anticonvulsivantes, que são úteis para a dor neuropática, porque eles inibem, né? São moduladores de membrana, geralmente estabilizam membrana, suprimem circuitos. E aí, dor, neuralgia, dor de compressão medular, certo? É muito comum. Carbamazepina, gabapentina, por aí vai. E tem outros como antiespasmódicos, corticoides, anestésicos locais, tá certo? É bom a gente lembrar que às vezes não é o efeito que a gente quer primário, mas como secundário ele faz também. Principalmente, como eu falei, dor neuropática e dor crônica. Beleza, pessoal? Então, para finalizar, vamos arrumar na cabeça. Dor leve, você pode começar com paracetamol, uma dipirona, tranquilo. Dor moderada, você já associa um wine, bota uma dipirona mesmo, ou então um outro mais potente e associa com outro analgésico, certo? E uma dor intensa, aí você... dor moderada pode ser inclusive o tramal, um opioide fraco, mas a dor intensa você já vai para morfina. Dor
Crônica, aí depende do caso. Lembrar, pessoal, a dor é uma experiência única e individual, hein? Não se esqueçam disso. Cada paciente tem sua peculiaridade. Beleza, pessoal? Então é isso. Espero que tenham gostado. Foi bem resumido. Tem muita coisa para se explorar e se falar, certo? Esse assunto é grande, mas espero que tenham gostado. Curte aí o canal, se inscreve, divulga pra galera, hein? Grande abraço, galera, e fui!